Hoje eu vim mostrar como eu fiz um bolso para mochila escolar. Então, para fazer o bolso da frente da mochila, eu estou usando aqui duas partes, uma no tecido principal e a outra no forro. Vou deixar aqui a medida. Para o canal do zíper, eu estou utilizando aqui uma medida no tecido principal, outra no forro, aqui o zíper e o cursor. E para a parte de baixo, que seria a trava do canal do zíper, estou utilizando aqui duas partes em tecido principal e duas partes no forro. Então, eu vou começar esse canal do zíper colocando o direito do meu zíper virado para o direito do tecido. Eu vou alinhar, deixar uma pontinha sobrando aqui por onde eu vou colocar o cursor. E vou passar uma costura em toda essa extensão desse canal do zíper, aqui na bordinha do zíper. E depois eu venho com o forro, coloco aqui o direito dele virado para o direito do tecido principal, com o zíper no meio. E vou alinhar tudo certinho. E passar também essa costura aqui por cima da outra costura onde eu passei, unindo o forro, o zíper e tecido principal. Olha só, então aqui eu já fiz o processo do canal do zíper, que eu já mostrei aqui várias vezes. Que eu venho, coloco o tecido direito sobre o direito do zíper, passo uma costura aqui no topo, depois venho com o forro e ponho direito do tecido do forro com direito aqui, ó, do outro tecido, e o zíper fica no meio, passo novamente uma costura aqui no topo, e aí eu viro e rebato, que é essa costura aqui que a gente passa para prender esses dois tecidos. Eu já fiz esse processo, já coloquei o cursor. Aqui na hora de calcular o zíper, eu cortei errado, calculei errado e cortei a menos, então eu precisei colocar um pedacinho de tecido aqui sobre o zíper para não ficar faltando. Porque na verdade essa mochila eu tô fazendo ela bem no improviso. Como é pro meu filho, não é encomenda nem nada, então eu tô fazendo com o que eu tenho. Então o que acontece? Eu não tinha mais zíper para cortar outro pedaço do tamanho que eu precisava, então eu precisei fazer essa adaptação. Na medida eu tô passando o tamanho exato, certo? Mas eu quis mostrar aqui para vocês verem que dá pra gente consertar quando alguma coisa dá errado. A gente não desanimar, porque acontece com todo mundo, e quando a gente tem criatividade, a gente sempre encontra um jeitinho de resolver as coisas. Então eu coloquei essa emendazinha, tanto de um lado quanto do outro, para dar o tamanho certo. Aqui vocês podem ver que o tecido não tá inteiro, eu tive que fazer uma emenda. No forro também tem emenda, porque eu tô fazendo reaproveitamento do que eu tenho, certo? Então é possível fazer, vai ficar bonitinha na parte de fora, mas aqui no forro tem emenda e não tem problema nenhum nisso. Então essa é a mochila mais no improviso, esse é o passo a passo mais no improviso, na verdade, que vocês vão ver por aqui. Para terminar o processo aqui do canal do zíper, a gente vem com esse pedaço de tecido, que são dois, um para cada lado, né? Então eu vou colocar aqui direito, sobre o direito aqui do canal do zíper. Vou alinhar aqui na ponta, que a gente vai passar uma costurinha aqui unindo, e vou alinhar ele aqui com o topo do meu zíper, porque pode acontecer, como aqui no meu caso, ó, ele tá sobrando um pouquinho aqui, diferença pouca, mas tá. E aqui depois eu refilo. Por que que isso acontece? Porque quando a gente vai passar a costura aqui do zíper, aí vai depender da largura que a gente vai usar da costura, às vezes esse tecido aqui fica um pouquinho menor que esse. Então, você alinha aqui com o topo do zíper, e o que sobrar a gente refila aqui embaixo. Então, eu vou passar uma costura aqui, e do outro lado eu venho com o tecido que é pro forro, virado direito, com direito aqui também. E mesmo processo, alinha tudo certinho. Pode já passar essa costura unindo os dois de uma vez só também, depende se você sentir segurança para isso, senão faz uma de cada vez. E aí eu vou passar uma costura aqui e virar e rebater, como a gente sempre faz. Eu vou fazer isso nas duas pontas, tanto nessa quanto nessa. Então, olha só, já fiz aqui o processo nos dois lados. Aqui, como eu mostrei, a gente coloca direito do tecido sobre o direito aqui do canal do zíper. E o forro a mesma coisa. A gente coloca o direito voltado aqui para o direito do tecido. Alinho tudo certinho, passo uma costura e agora a gente vai virar pro lado certo para rebater. Então, a gente joga os dois tecidos para cá e passa uma costurinha rebatendo aqui e aqui, prendendo essa costura. Então, olha só, já que a gente tá falando tanto de aproveitamento, reaproveitamento de material,
Eu tô aqui unindo os pedaços de TNT para fazer a estrutura do bolso, já que eu não tenho um pedaço grande, então eu cortei pedaços retos e tô fazendo a união aqui com o ponto zigue-zague. Eu coloco no ponto zigue-zague, ponto pequeno, e corto eles retinhos, encosto um no outro e vou fazendo essa união para poder reaproveitar esse retalho. Aqui com a parte do meu bolso já pronta, ela tá medindo 35 por 41, é um bolso grande, é o mesmo tamanho do corpo da mochila, porque eu quero que seja um bolso grande. Então, eu já estruturei, aqui eu fiz uma matelassê, eu estruturei esse bolso no TNT, porque como é um bolso não precisa ser manta, mas eu também não quis deixar só o tecido para não ficar muito mole. Então, aquele TNT que eu estava emendando, que eu mostrei para vocês, olha, vários pedacinhos, eu fui fazendo a união, pedaços que provavelmente iam para o lixo e deu para reaproveitar. Essa técnica também dá para fazer com manta. Então, eu já risquei aqui, logo aqui atrás no TNT, como o matelassê, e fiz. Só medi aqui o meio da minha peça e dei um pique, tanto na parte do canal do zíper, quanto na parte do bolso. Eu dobrei ao meio, medi e dei esse pique. E aqui eu coloquei direito do canal do zíper sobre direito do bolso. Uni aqui o pique com o pique e sair distribuindo e colocando e prendendo com grampinho a toda volta. E agora eu vou passar uma costura prendendo esse canal do zíper na parte do bolso. Já fiz essa costura, colocando o canal do zíper no bolso. Aqui é aquela emendinha que eu falei pra vocês que eu tive que fazer, porque eu calculei o tamanho do zíper errado. E aí, pra não perder o zíper, eu fiz isso pra dar o tamanho certo. Coloquei um pedacinho de um lado e do outro. E aqui, olha só, as várias emendinhas, olha só, que eu fiz no forro para poder conseguir fazer o tamanho que eu precisava aqui pro canal do zíper. Então, agora a gente vai colocar o forro. Então, no forro, eu já medi o meio aqui, ó, dei um pique e é o mesmo processo. Eu vou vir aqui direito do meu forro em cima do meu direito do bolso sobre o zíper, com o zíper aqui no meio, canal do zíper, né? E vou alinhar aqui, meio com meio. E novamente pregar tudo com os grampinhos e passar essa costura. E aí eu passo essa costura nas laterais, na parte de cima e a parte de baixo fica aberta. É por aqui que a gente vai desvirar. Agora eu já arrematei a peça e eu vou passar uma costura de acabamento aqui em toda essa volta. Aqui quem já viu o último vídeo, eu vou deixar aqui sobre esse aplique que eu fiz aqui na frente da bolsa. Eu vou passar essa costura de acabamento. E aí o nosso bolso vai estar pronto para aplicar na parte de frente da bolsa. Eu passei o pesponto, eu vim com ele até essa altura e parei, tanto de um lado quanto de outro. Aqui nessa parte oval, embaixo, eu não passei a costura do pesponto. Então, o que eu fiz? Eu distribuí, como aqui é um bolso, ele vai em cima da parte da frente da mochila. Então, eu já vim com ele em cima da parte da frente da mochila, coloquei os grampinhos a toda a volta e passei uma costura. Então, eu costurei daqui, olha só. Eu costurei aqui, passei a costurinha na borda, a toda a volta, pregando esse bolso na parte da frente da mochila. Então, observe que essa parte aqui é a parte que vai dar altura, que vai dar volume a esse bolso. Então, aqui embaixo ele vai terminar como uma prega, certo? Aqui embaixo vai ficar uma prega, dando volume a esse bolso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma costura, aqui de onde eu parei o pesponto, eu vou costurar essa parte aqui, que ficou. Passar essa costura aqui pelo fundo e vir até aqui o outro lado também, olha. Até onde eu parei o pesponto. Então, eu vou fazer uma prega. Esse excesso aqui, depois eu refilo nos dois lados e vai ficar uma prega. Vai ficar uma prega dos dois lados do bolso, aqui nessa parte de baixo. E aqui ela vai abrir para dar o volume à peça. Pronto, olha só, já passei essa costura, prendendo esse canto aqui na parte de baixo. Aqui falta eu refilar, já refilei aqui do outro lado e vai estar pronto o bolso para terminar a nossa mochila. Ele já está pregado sobre a parte da frente e aqui eu vou proceder com a montagem da mochila normalmente, mas esse é assunto para outro vídeo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.